Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 6. Números, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Amém. Não sei se eu não estou ouvindo que vocês estão de máscara ou vocês não acharam. A gente não lê muito na igreja Números, né? Números, capítulo de número 6. Estava no comecinho da sua Bíblia. Quarto livro da Bíblia. Amém? Posso ler? Vamos lá então. Números 6, verso de número 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. Verso 24 diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê, diga comigo, paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a gente leu agora a tua palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós, como guia, como resposta, como aquilo que sai da sua boca, Pai. A gente sabe, nós temos certeza que a transformação não vem naquilo que os homens podem dizer, que simplesmente aquilo que vem ao nosso coração. Nessa noite, Pai, nós não queremos ouvir aquilo que está no coração de uma pessoa, a gente quer ouvir aquilo que sai da tua boca, Jesus. Tua palavra traz vida, a tua palavra renova, a tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra liberta, a tua palavra ressuscita aquilo que estava morto, Pai. É a tua palavra que é a diferença, Jesus. E agora a gente se assenta aos seus pés, só para uma coisa, para ouvir a tua palavra. Fale, Senhor, porque os nossos corações estão sedentos, como uma terra seca espera pela chuva. A nossa palavra espera, anseia, Pai. A nossa palavra quer, nosso coração quer, mais do que qualquer coisa, a tua palavra. Que ela possa cair em nós como uma semente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém? Amém. Glória a Deus. O quão importante é uma bênção na vida de uma pessoa? Ou melhor, o quão importante é uma bênção? Não estou falando de várias bênçãos, não. Não estou falando de toda sorte de bênçãos. Eu estou falando o quão importante é uma bênção na vida de uma nação, de um povo, de um grupo de pessoas. Querido, se a gente for analisar e andar durante a história sobre a perspectiva do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Deus, a gente vai ver que os judeus, eles foram escravizados pelos egípcios, eles foram dominados e oprimidos pelos romanos, eles foram assassinados e perseguidos pela Alemanha nazista de Hitler, eles foram quase mortos, varridos da face da terra por Amã e os persas. Eles foram exilados pelos babilônicos, oprimidos pelos filisteus, e até hoje, algumas nações do Oriente Médio pregam a destruição total de Israel. Eu estava vendo que, achei uma matéria na internet de sites confiáveis, em 2012, o líder máximo do Irã, uma nação que a gente não fala muito dela, mas é uma nação muito poderosa, porque eles têm a sua economia toda baseada no petróleo, que a gente sabe que hoje em dia é tão valioso quanto o ouro, né? Em 2012, o líder máximo do Irã, ele disse que o objetivo maior daquela nação era varrer Israel da face da terra. Até hoje, pessoas, nações, ideologias pregam a destruição desse povo. E o que todas essas nações no passado remoto, no passado mais recente, ou até no presente, têm em comum?
elas têm em comum um poder bélico, eram nações e são nações poderosas. O Irã, por exemplo, tem ogivas nucleares, a arma mais poderosa que tem hoje em dia. O poder monetário, ou seja, grana, poder econômico. Domínio territorial. E a tirania e a crueldade. Mas a verdade é, queridos, que de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, todas essas nações perderam a guerra e os judeus saíram vitoriosos. Por quê? Se por um lado todas essas nações tinham coisas que os judeus não tinham, o que é que esse povo pequenininho, o que é que esse povo que para muitos é até inexpressivo, o que é que essa nação que até alguns anos atrás nem nação era uma etnia, era apenas um povo sem território, tem, que todas essas nações não têm. E nós acabamos de ler a resposta aqui em Números, capítulo de número 6. O que Israel tem, que o Egito, que Roma, que a Babilônia, que o nazismo, que o Irã, que todas essas nações têm, que Israel tem, sabe o que é? Diga comigo, a bênção de Deus. O que sustentou esse pequeno povo, o que sustentou essa nação, desde o começo da sua história, até hoje, é isso chamado, essa coisa chamada a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre o povo judeu é o que sustentaram e o sustentam até hoje. E sabe, queridos, hoje os romanos, os egípcios, os nazistas, a Babilônia, não são apenas um povo que persegue o povo de Deus, mas são os levantes de Satanás. É o príncipe dessa terra que se levanta contra o povo de Deus. Mas eu quero começar dizendo o seguinte: pode se levantar reis e reinos, governos e governantes, tiranos e tiranias, não importa o que se levanta contra o povo de Deus, se a bênção de Deus está sobre um povo, uma pessoa, uma nação, não importa o que se levanta, o destino disso é sempre cair em face ao chão. Nada consegue se opor àqueles que são abençoados por Deus. Não há doença, não há vírus, não há campos de concentração, não há câmera de gás, não há maldição, não há bomba nuclear, não há vírus, não há crise financeira, não há nada, não existe nada, nem ninguém, principado, potestade, demônio da mais alta classe ou mais baixa classe, não importa, se alguém, se um povo, uma nação é abençoada por Deus, tudo que se levanta contra os abençoados, os ungidos de Deus, o destino é o chão. Hoje em dia existem muitas dicas, receitas para crescer na vida. Hoje em dia existem muitas lições, e é bem legal isso. Existem pessoas que ganham a vida ensinando as pessoas a crescer na vida, os coaches, por exemplo, que é muito legal, eu até gosto. Só que, de tanto complicar, nós nos esquecemos do poder da simplicidade de sermos abençoados por Deus. E vamos entrar aqui na palavra em si. A gente está muito acostumado a, quando se encerra o culto, o pastor ele encerra dando a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo, tem gente que fala consolação do Espírito Santo, esteja sobre as nossas vidas, agora e até a volta maravilhosa do nosso Senhor, Salvador e Redentor, Jesus Cristo, a quem nós servimos. Boa semana, vá em paz. É assim, não é? A igreja moderna aí, desde o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele que dá essa bênção. Acho que é 2 Coríntios, não lembro agora exatamente qual carta paulina que é. Dá a bênção apostólica. A igreja cristã adotou essa bênção, apesar de não ser algo que tem que fazer parte, mas a gente faz isso como uma forma dos pastores abençoar o povo, para que eles tenham uma semana abençoada. Aqui em Números 6, obviamente não é a bênção apostólica, é uma bênção chamada bênção sacerdotal. Diga comigo, bênção sacerdotal. Ou até bênção araônica. Por quê? Porque Arão, a família de Arão, foram os primeiros sacerdotes da tribo de Levi.
Eles que abençoavam o povo. E durante toda a história, em toda a celebração judaica, em todo culto, celebração, reunião judaica, reunião religiosa ou festa religiosa, o sacerdote, após os sacrifícios, após o período de adoração, ele se levantava num palcozinho ou qualquer elevação que tinha, e ele proclamava essa bênção sobre o povo de Deus. E o povo de Deus respondia: amém, amém e amém. Desde Moisés no Egito, passando pelas guerras dos reis de Israel, também no exílio da Babilônia e no exílio persa, desde as opressões dos romanos e o grande incêndio lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, até nos campos de concentração, onde milhões e milhões de judeus foram exterminados, eles oravam, e ainda oram essa oração. Eles ainda proclamavam, os sacerdotes proclamavam essa oração sobre o povo, essa bênção sobre o povo de Deus. Sabe, irmãos, eu e você, nós não somos judeus. Eu e você, nós não guardamos a lei. Talvez você gosta muito de um bacon. Quem gosta de bacon? Levanta a mão. Eu gosto, seja sincero, Deus está vendo. Eu gosto, né, amor? Olha lá, X-bacon, não tem nada melhor que X-bacon. Nós não guardamos a lei, nós não guardamos o sábado, nós não vamos à sinagoga no sábado, nós não temos um dia santo, nós separamos o domingo para adorar o Senhor. Mas essa mesma bênção está sobre nós. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus foram adotados como filhos de Deus, como nação eleita e sacerdócio real. A mesma bênção que desde os tempos de Moisés no Egito, passando pela época dos romanos, passando pelo nazismo, passando por todos os anos, essa mesma bênção está sobre nós. Por isso eu quero te dizer, eu quero começar essa breve palavra declarando sobre sua vida, que nada, nem ninguém consegue se opor a você, não porque você é bom, não porque você é capaz, não porque você é estudado, não, mas porque eu, você, nós somos abençoados. Diga bem forte comigo, eu sou. Diga bem forte, mesmo com a máscara. Diga, eu sou abençoado. Nós somos abençoados. Glória a Deus. Eu sou abençoado. João 12 diz: todos os que creem são filhos de Deus. Nós somos abençoados. E agora eu vou ser bem breve, eu quero entrar na palavra. O que significa ser abençoado? O que significa essa bênção sacerdotal? Essa bênção araônica? Essa bênção que Jesus foi abençoado e abençoou com essa bênção. Vamos lá? Quantos estão prontos? Amém? Como é que começa a oração? Como é que começa a bênção? Verso 24 diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te... Nossa, da hora isso daí ficou, hein? O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos falar junto? 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O que significa ser abençoado por Deus? O que significa ser abençoado por Deus? O Senhor te abençoe e te guarde. A palavra abençoar, no hebraico, eu gosto muito disso, é berak. Diga assim, berak. Berak significa, literalmente, olha o significado profundo. Olha que forte, irmão, que manto. O significado de abençoar no hebraico, berak. Significa, sabe o que? Se ajoelhar, se prostrar. Profundo, né? Até arrepiou aí, né?
Abençoar no hebraico berak significa se ajoelhar, se prostrar. O que isso quer dizer? Na cultura hebraica, a bênção estava condicionada ao ato físico de se prostrar, de se ajoelhar perante aquele que te abençoaria. Por isso que quando Isaac foi abençoar Jacó, pensando que era Esaú, Jacó se prostrou na frente do seu pai. Para que você fosse abençoado por alguém, você deveria se ajoelhar na frente daquela pessoa, se prostrar na frente daquela pessoa. É por isso que a palavra diz que os humilhados serão exaltados, que quando nós caímos, Ele nos levanta, que na nossa fraqueza Ele se faz forte. Ou seja, só é abençoado por Deus aquele que está disposto a se prostrar, a se ajoelhar, a se colocar debaixo da mão abençoadora dele. Só a bênção onde há adoração sacrificial, aonde há adoração que se prostra, aonde há adoração que se coloca debaixo dele. E nos nossos tempos, na verdade o homem, desde que ele caiu no Éden, existe nele essa vontade de estar sempre de pé. Existe no homem essa vontade de se apresentar diante de Deus, se achando o cara, se achando um bambambam, se achando o que pode todas as coisas. Não. Quanto mais vulnerável, quanto mais você se prostrar diante de Deus, mais abençoado e guardado você será na presença dos homens. Os humilhados serão exaltados. Do fraco ele faz forte, do cego ele dá vista. Quer ser abençoado? Quantos querem ser abençoados? Se ajoelhe, se proste. Só toca o céu aquele que coloca os seus joelhos no chão. Só vive o extraordinário aquele que se prostra diante de Deus, se humilha na presença de Deus e reconhece muitas vezes os seus erros. Quando nos prostramos a Deus, recebemos a garantia da sua bênção e da sua proteção. E movendo mais à frente, a segunda parte da bênção diz o seguinte, verso 25: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda, diga comigo, graça. Diga comigo, graça. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, e tenha graça de ti. O que representa o rosto de Deus? O rosto de Deus representa a sua presença. O rosto de Deus é a sua presença voltada para os homens. E nós só temos a presença de Deus por meio da sua graça. Diga comigo, se tem presença, tem a bênção. Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Volte aí um pouquinho. Êxodo 33, verso de número 13. Moisés falando com Deus. Olha lá. Êxodo 33, 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Ou talvez sua versão diz, me mostra os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor a Moisés, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Veja, queridos, aqui a gente vê Moisés pedindo para Deus o guiar, para Deus mostrar o caminho para ele, para Deus revelar os seus propósitos para Moisés. E qual que é a resposta de Deus? Deus não responde a oração de Moisés nesse sentido. Deus ele não mostra o caminho para Moisés. Deus ele não revela os seus propósitos para Moisés. A resposta de Deus é a seguinte: Moisés, eu vou com você. Quantos aqui querem a resposta de Deus? Levante a mão. Muitas vezes a resposta de Deus não é aquilo que você quer, mas é a garantia da presença dele com você. E isso tem que bastar para você ter a certeza que você é abençoado, que você é guardado por Deus.
Porque as bênçãos, os milagres, as maravilhas, a gente sabe disso, o pastor sempre prega. As bênçãos, os milagres, as maravilhas, a provisão, ela é uma consequência do caminhar de Deus. Talvez você tenha orado por muitas coisas. Sabe, queridos, eu tenho orado por direção de Deus. Eu tenho pedido para Deus me guiar, para Deus me mostrar, para Deus me revelar os propósitos. Mas quando Deus me levou para essa palavra, Ele diz que muitas vezes Ele não revela os propósitos dEle, mas Ele dá garantia que a presença dEle vai conosco passo a passo, dia a dia, hora a hora, momento a momento. Muitas vezes a gente quer um mapa. Deus, o que eu vou fazer esse ano? Sabe o que Deus responde para você? Dia a dia eu vou te mostrar, passo a passo eu vou te mostrar. A bênção, ela é condicionada à presença dEle conosco. Porque se a presença dEle está conosco, queridos, não importa o que aconteça, o final sempre é um final de vitória. Se a presença dEle está no nosso barco, pode levantar a onda, pode ter até náufrago. Mas a gente sabe que no final a gente vai estar guardado, a gente vai estar abençoado, a gente vai estar seguro. E deixa eu te perguntar, você tem carregado a presença de Deus com você? Você tem buscado a presença de Deus? Mais do que saber o caminho, mais do que saber a resposta, mais do que ter dinheiro no bolso, o que te importa, o que realmente importa é a presença de Jesus com você. É a presença do Senhor com você. É a presença de Jesus de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de dia, de noite. Toda hora, todo momento, a presença de Cristo com você. Sabe por quê? É a presença dele que te capacita. É a presença dele que te enche. É a presença dele que expulsa a depressão. É a presença dele que preenche vazios que nada nem ninguém pode preencher. A presença de Jesus é o segredo para uma vida plena, feliz e alegre. É a presença de Jesus. E Satanás, ele sabe disso. É por isso que ele coloca em nós tantas dispersações, tantas coisas que nos tiram a atenção, tantas coisas que nos afastam daquilo que realmente importa. Levante suas mãos. Eu quero declarar a presença do Eterno com você. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Porque quando a face dele resplandece em você, não é você, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo lá fora, eu vivo pelo quê? Pela fé no Filho de Deus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Se tem presença, tem bênção. Muitas vezes a resposta não está naquilo que a gente espera, mas na presença dele. Muitas vezes não, todas as vezes. Quer resposta? Ao invés de procurar a resposta, procure a presença. Porque a resposta é encontrada na presença e não ao contrário. A gente sempre faz o contrário. Quando eu tiver isso, eu vou servir a Deus. Quando eu estiver em tal cidade, eu vou fazer isso. Quando eu tiver minha família toda na igreja, aí eu vou na igreja, eu vou servir a Jesus. Quando isso... Não. A presença não é encontrada na resposta. A resposta é encontrada na presença. E o diabo é especialista em inverter a ordem das coisas, querido. Você sabe disso, eu sei disso. E toda vida a gente cai igual patinho. Deixa eu voltar aqui para o número 6. Se alguém puder me trazer um copinho de água também, por favor. Já está acabando a voz aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O verso de número 26 diz: o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. O que significa ter o Senhor voltar o rosto para nós?
Quando a minha esposa ela vai me falar alguma coisa, me contar alguma coisa, vamos dizer que eu estou dirigindo, ela está me contando alguma coisa. Se eu não tiver, obrigado, irmão Henrique, se eu não tiver olhando para ela, ela não conta aquilo que eu quero. E se você for ver, a nossa geração é a geração que não conversa com o rosto voltado para a pessoa. Eu estou conversando com o irmão Henrique, com o meu celular aqui, ó. Irmão Henrique, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai aí a família, os filhos, tudo bem? Ah, que bom, tá bom, Deus abençoe, viu? Até mais. É assim ou não é? Quando foi que você teve uma última conversa com seu marido, com a sua esposa, olhando nos olhos? E toda atitude natural é um reflexo daquilo que acontece no sobrenatural. Toda atitude externa é um reflexo daquilo que está interno. A gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Agora não, mas é normal você estar no culto, no meio da adoração, e a gente vai no celular. Eu sei que tem gente que anota a palavra, tem o pessoal da multimídia que posta os stories, tal, mas quando a Bíblia fala nessa bênção que o Senhor volta o rosto para ti e te dê paz, significa que Ele nos dá a sua atenção, que Ele tem o seu rosto voltado para nós, os seus olhos fixos nos justos, os seus olhos voltados para os céus. E você, tem seus olhos colocados no Senhor? Isso me lembra a oração de Josafá. Josafá estava cercado pelos seus inimigos. Sabe o que ele disse? Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão voltados para... Porque toda vez que você colocar seu olho nele, ele vai estar olhando para você. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento superficial como nós temos com os demais, onde a gente não olha no olho, onde nós dividimos a nossa atenção, onde nós não temos uma conexão olho no olho. A bênção de Deus está ligada a uma conexão direta, olho no olho, intimidade, qualidade de tempo com Ele. Quer ser abençoado? Busque com intensidade, olhe no olho do Senhor, adore-o face a face, entregue o seu tudo com a máxima qualidade que você tem. E é engraçado, porque na bênção ela diz o seguinte, que o Senhor volte o rosto para ti e te dê o quê? Paz. O que tem a ver os olhos do Senhor fixos em nós e a paz que nós temos no coração? Sabe, queridos, porque a gente tem que olhar para Deus na totalidade de quem Ele é. Porque quando nós recebemos essa bênção e nós temos a certeza de que Ele está olhando para nós, como essa informação pode gerar paz no nosso coração? Porque muitas vezes nós somos injustiçados e a gente olha para o céu e fala, Deus, o Senhor não está olhando? Ele está. E se Ele está olhando, você tem que ter a convicção de que homens podem errar com você, homens podem vacilar com você, mas o Deus que tudo vê, no tempo certo, com a sua justiça, com a sua retidão, virá em seu favor e fará aquilo que você semeou. Deus ouve, Deus sabe e Deus vê. Deus não apenas escuta as nossas orações, como Ele sabe os nossos pensamentos, e Ele vê as injustiças cometidas contra nós. E o Deus de justiça, no tempo certo, querido, no tempo, tem essa certeza, que essa certeza possa te dar paz, que o Deus de justiça, no tempo certo, virá em seu favor. Eu já estou encerrando a palavra já. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. E o final da oração diz o seguinte: assim porão o meu nome sobre os filhos de Deus, e eu os abençoarei. O que significa isso?
O que significa que os sacerdotes, no final da bênção, colocariam sobre o povo o nome do Senhor, e o Senhor os abençoaria. Veja, queridos, a bênção de Deus é algo geracional, é de geração em geração. Os antigos tinham o hábito de pedir bênção para o pai, para a mãe, para a avó e para o avô. Quantos aqui já viram isso já? Bença, pai, Deus abençoe meu filho. Bença, mãe, Deus abençoe minha filha. Bença, vovó, Deus abençoe. Abençoe, né? Eu vou falar abençoe. Bença, avô, abençoe, abençoe, abençoe. Eu vou falar assim. Esse hábito de abençoar a geração antiga, abençoar a geração mais nova, tem gente que fala que é errado. Eu não acredito, eu acredito que é um hábito bíblico até. Porque Deus abençoou Abraão, Abraão abençoa Isaac, Isaac abençoa, diga comigo, Jacó. E quem que Jacó abençoa? As 12 tribos de Israel, a nação, o povo de Deus. Seus 12 filhos que se tornariam 12 tribos, que na unidade se tornaram uma nação. Quando no final da bênção sacerdotal, o Senhor instrui Arão e seus filhos para colocar sobre o povo o nome do Senhor, isso além de ser uma bênção geracional, é uma bênção de identidade. A quem você pertence, quem você é, filho de quem você é, qual nação você pertence, se você é órfão, se você não é. Porque nós temos que entender que nós não somos desse mundo. Nós temos que entender que as coisas naturais não acontecem com a gente, que se nós somos filhos de Deus, aquilo que nós somos diferente dos demais, queridos. Deixa eu colocar dessa maneira. Coisas sobrenaturais acontecem ao nosso redor. Quando o sacerdote dizia que ele colocaria o nome do Senhor, colocaria o nome de Deus sobre o povo, é como se eles estivessem declarando a natureza divina sobre o povo, a natureza sobrenatural, a natureza de milagres, a natureza de andar sobre as águas, a natureza de viver o impossível. Eu estou pregando, não sei se você está entendendo. A natureza de ir além do que o mundo pode ir. E eu e você, nós somos de carne e osso, sim, mas nós temos dentro de nós, como diz lá em Eclesiastes 3, um anseio, uma vontade da eternidade, uma vontade do eterno. Você é filho de Deus, e quando você é filho de Deus, você tem o sobrenome de Deus, você tem a natureza de Deus em você, o sopro divino está em você. Querido, querida, nós temos autoridade de declarar o impossível. Sobre você está o nome do Senhor. Sobre você está o nome de Deus. Sobre mim, sobre você está o nome de Deus. Assim, veja que forte isso. Assim como Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó abençoou as 12 tribos. O Senhor nos abençoa. E quando o Senhor nos abençoa, nós carregamos em nós o nome dEle. E a bênção de Deus, querido, é uma bênção. Veja bem, quando Ele te criou, Ele soprou em você o sopro divino. Isso quer dizer que quando você fala, empoderado pelo Espírito Santo, você fala na autoridade de Deus, você declara, e coisas que não eram passam a ser, coisas que estavam mortas passam a viver, coisas que estavam doentes passam a ter plenitude de saúde, coisas, árvores que não davam frutos passam a frutificar. Eu e você, nós carregamos em nós o nome de Deus. E eu quero que você saia daqui nessa noite carregando essa identidade de abençoada, de abençoado, de bendita e bendito do eterno, bendito e bendita do Senhor. O povo estava tomando para si o sobrenome de Deus, a identidade de povo, de nação eleita, de sacerdócio real. Eu quero que você fique de pé agora.
A gente vai orar.